Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 67, de 180. A melhor medida? Tenha, porém, a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muitas vezes, com as lutas da véspera, e antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas o cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos, mais uma vez, diante de uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. Agora com o capítulo 67, onde Emmanuel coloca o título de A Melhor Medida. E ele utiliza a passagem que foi escrita pelo apóstolo Tiago em capítulo 1, versículo 4, que diz: tenha, porém,
a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Então, as palavras de Tiago, o apóstolo, ele nos incita a ter paciência, para que nós sejamos perfeitos diante da obra de Deus, não é? Então, a sua obra perfeita, ele está se referindo a Deus. Que nós tenhamos paciência. Isto significa que a obra de Deus não foi construída, não é? Este nosso mundo, o universo, não foi construído com falta de paciência, não é? Em outras palavras, tudo para ser construído de bom precisa de ter paciência. Mas Emmanuel vai discorrendo ainda as suas colocações para que nós possamos entender melhor ainda. Diz que mais que as doenças vulgares do corpo, sofre os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Então, ele diz que além das doenças do corpo, vulgares, não é? Seria uma gripe, por exemplo, né? Ele diz que nós sofremos os problemas da alma, e é verdade. A ingratidão, não é? A mágoa e inúmeras que nós sabemos. E então, juntando uma coisa com a outra, isto agrava a tensão de cada dia, porque são duas coisas separadas, as questões da alma e as questões do corpo físico. Continua dizendo, mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Então ele faz outro paralelo, não é? E é exatamente os micróbios patogênicos, que são os vírus, as bactérias, não é? Que estão atacando o nosso instrumento físico, nós também padecemos por estes agentes mentais inquietantes que estamos sujeitos no nosso dia a dia, não é mesmo? E Emmanuel diz, levantas-te cada manhã, muitas vezes com as lutas da véspera, não é? Quer dizer, então nós levantamos ainda com aqueles problemas, aquelas lutas do dia anterior. E continua ele, antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Então, isto é uma coisa muito costumeira em nossa vida. Muitas vezes nós não resolvemos, ou ficou mal resolvido, vamos assim dizer, um problema do dia anterior. E no dia seguinte nós levantamos com aquele, vamos dizer assim, aquela questão não resolvida em nossas mentes e nós caímos na irritação perante aquela falta de entendimento, não é? Da família, que não sabe como é que você está, que situação que você está. Então, eles são incompreensivos, quer dizer, além de você estar com aquela questão mal resolvida, você tem ali os familiares incompreensíveis. Continua dizendo, prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Então, muitas vezes, nós dedicamos um tempo para falar de Deus, de Jesus, né, do seu Evangelho, e quanto é importante em nossa vida e tal, mas assim que nós terminamos, há uma pessoa que vem nos complicar aquelas questões ali em torno, não é mesmo? Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas o cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Então, quando nós estamos aqui perseverantes no caminho, querendo fazer a coisa correta, a sinceridade, honrando os nossos deveres, e quando vem toda a crítica, quando nós achamos que aquilo
não pode piorar, não é? Ainda aparece uma criatura que nos injuria, ou seja, fala mentiras a nosso respeito, como se já não fosse suficiente toda aquela crítica que está aparecendo para nós, não é? Emmanuel continua dizendo, empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Então você está perante uma pessoa, você empenha seu carinho, o cultivo do amor, não é? E quando você crê que você está em segurança no caminho do entendimento com aquela criatura, não é? Você é assaltado ali pela ingratidão dela, não é? Então você foi a pessoa correta com ela, você dedicou amor, gratidão e outras coisas mais, mas ela te trata com ingratidão, não é? Mas Emmanuel vai agora nos dizer o que devemos fazer. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Então, a paciência, não é, naquele momento, deve preponderar. Não profiras qualquer palavra de que possas arrepender. É verdade. Lembro aqui de Miramês, que nos fala que nós temos que prender a língua, não é? Naquele momento de impaciência. Continua dizendo Emmanuel, silencia e abençoa sempre. Silencia. Eis, o silêncio é o divino amigo que nós precisamos no momento. Porque é melhor calar do que falar qualquer coisa indevida. E abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Então essas pessoas que estão com você, que muitas vezes estão na sombra, estão ali, de certa forma, te ensinando a ter paciência, não é? Elas estão sendo instrumentos, na verdade. Um dia ela voltará para a luz. Com certeza. Então, por isso que você tem que silenciar e abençoar, porque você está sendo um instrumento para que possa ali dar o seu testemunho de fé e paciência. Se você não der, você cai em desespero juntamente com eles, não é? E Emmanuel vai dizendo, esquecido, usa paciência e ajuda sem exigir. Então, se você for esquecido, por qualquer motivo, por alguém que não lembrou de você, você tem que usar a paciência e ajudar, não é? Se você for insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Olha, isso é fundamental, mas muitas vezes não fazemos isso. Por quê? Porque nós deixamos emergir de nós aqueles piores sentimentos, aquela coisa animal ainda, não é? Então, eu não levo desaforo para casa. Se alguém me insultar, eu insulto ele também. Quer dizer, se uma pessoa grita com você, você também grita. E assim por diante. Ela está em desequilíbrio e puxa você também para o desequilíbrio. É como uma pessoa que está se afogando, não é? No rio. Você, para retirá-la, você precisa de fazer com que ela desmaie, porque senão ela te leva também para o fundo do rio. E é exatamente isso aqui. Continua dizendo, em todas as dores, arrima-te à paciência. Então, se está sofrendo, paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Paciência não é você manter numa condição letárgica, não é? Que você possa ficar como se aquilo não estivesse te interferindo, como se aquilo não tivesse valor, nada disto. Paciência é uma condição que nós temos que ter de saber, não é? Que Deus tem paciência para conosco. E nós também temos que ter paciência para com todos aqueles com os quais convivemos.
E Emmanuel diz, concluindo a lição, todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então a colocação aqui, final, de Emmanuel, nos traz um alento, nos traz uma diretriz para que nós possamos seguir e saber que diante de qualquer problema, de qualquer coisa que nos aconteça, de qualquer coisa que nos assalte a vida, a paciência é a primeira coisa que devemos ter. Espero que a lição tenha tocado em seu coração, assim como tocou em meu, e que nós possamos estar juntos em uma próxima lição. Fique com Deus.